do nosso programa. É um programa que tem intenção de informar você sobre aspectos da medicina em geral, né? Ver o ser humano como corpo, essa matéria que a gente palpa. Ver o ser humano como energia, aquilo que faz o corpo funcionar. Que o que faz o corpo funcionar é energia, né? O corpo mental, né, que a gente tem um corpo mental que a mente processa isso e a gente tem as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E também um corpo espiritual que dá vida a tudo isso, né? Que dá vida, aquele toque do universo divino, de Deus, para quem acredita, né? Então, que dá vida a tudo isso. Então, a visão holística do ser humano. O ser humano não é só matéria, ele tem todos estes corpos que compõem cada um de nós. E por isso que existem várias formas de nós prevenirmos uma doença ou de nós tratarmos uma doença. Nós podemos tratar uma doença cuidando do corpo espiritual. Se você está bem ligado, né, na sua essência, de onde você veio, da sua formação, muitas pessoas falam Deus, outras falam universo, enfim, cada um acredita numa coisa e dá um nome, né? Não importa, é a essência, aquilo que nos dá a vida. A gente se ligando bem a isso, a gente tem uma tendência de estar equilibrado e ter saúde. Quando a gente se afasta dessa essência, a gente tem tendência a desequilibrar. Tá, pergunta, como é que faz para se aproximar dessa essência? É cultivar dentro de si essa ligação, através de uma meditação, através de um relaxamento, através de palavras, né, que te liguem a essa coisa maior, né, seja Deus, seja o universo. Põe você em ligação com essa fonte de energia que vem do universo, né, que formou o universo. Enfim, né, então a meditação, palavras, uma conversa nos equilibra. Você deve ter passado por alguma experiência dessa já. Você deve ter visto que quando você fica quieto, prestando atenção na sua respiração, por alguns minutos, você consegue acalmar a sua mente, a sua energia e o seu corpo. Verdade ou não é? Então, eu como médico, eu vejo isso também com muita frequência. Porque quando a gente está agitado, a gente está desequilibrando. A gente não está equilibrando. A gente está desequilibrando o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético e o nosso corpo orgânico. Então tá. Então começando de fora para dentro, né? Da parte mais sutil, mais sublime, a meditação ajuda a gente cuidar disso. A prece ajuda. Palavras, conversa com o universo ajudam, né? A outra energia é a energia mental, né? A energia mental é uma coisa que também pode deixar a gente bem e pode deixar a gente mal. É aquela história, conforme está seu pensamento, você está respondendo. Se eu estou com o pensamento positivo, se eu estou com um pensamento que está agregando coisas boas, eu tenho uma tendência a estar bem. Se eu estou com o pensamento ruim, pensamento negativo, isso provavelmente está ajudando a gente a ficar mal, né? E você está ouvindo sempre. Agora, é importante que eu estou te falando isso como médico, eu vejo isso no consultório. A gente às vezes precisa mudar o pensamento. Ah, mas isso é muito difícil, doutor. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Tem dia que a gente levanta com o pé esquerdo. Você já viu falar isso? Tenho certeza que já viu falar isso.
Te levantou, levantei com o pé esquerdo, tive somente sonhos ruins, meu dia hoje vai ser, e vai mesmo. Então a gente tem que levantar com o pé esquerdo e logo tentar ir para o pé direito, sabe? Tentar mudar o pensamento, pensar em coisas boas, ter sensações boas, trazer lembranças boas, ter visão de futuro bom, né? Visualizar coisas boas no futuro. Isso, a parte emocional, a parte vai mudando ao longo do dia. E chega em algum momento, em alguma hora, que você está em equilíbrio, você está melhor. Agora, se você não prestar atenção e não cuidar, você vai continuar no pé esquerdo. Você vai continuar na energia negativa. Então, a gente tem que prestar atenção e tentar mudar, fazer força, né, com pensamentos positivos, para mudar para o pé direito. Às vezes, ouvir uma música, às vezes fazer uma caminhada, às vezes conversar com algumas pessoas que têm um bom astral. Isso ajuda a gente a mudar. Distrair a mente. Porque a mente da gente, quando fica muito quieta, tem uma tendência, né, na maioria das vezes, quando a gente está com problema, uma tendência a ficar no negativo. Concorda comigo? A tendência é essa. A tendência é ficar no negativo. Estou com um problema em casa, né? Aí fica naquilo. Estou com um problema em casa, então você vê um problema, daqui a pouco você vê outro, daqui a pouco você vê outro, e daqui a pouco você está somando um monte de coisas negativas. Estou com um problema no meu trabalho. Aí daqui a pouco você vê outro, daqui a pouco você vê outro, daqui a pouco você está com um monte de coisa negativa, não é? Então, quando começar com essas coisas de problemas negativos, coisas ruins no pensamento, a gente tem que tentar mudar. Como a gente muda? É isso que eu te falei. Conversar com alguém, ouvir uma música, ouvir uma palestra boa, ouvir a Rádio Mundial que só traz notícias boas, começar a pensar em coisas boas. Essa é a energia mental, né? Energia mental. E também vem depois disso, vem o quê? A energia do nosso corpo, a energia orgânica, né? Que ela é influenciada, que dá para ver bem pela medicina chinesa, pela acupuntura, através dos alimentos que nós comemos, né? Do que nós bebemos. Você já está mal. Você vai tomar bebida alcoólica? Vai ficar pior. Você já está mal. Você vai comer fritura? Vai ficar pior. Isso é exemplo que eu estou te dando, né? Você já está mal. Você vai comer uma coisa muito doce? Vai ficar pior. Né? Porque o doce, você sabe, que ele não faz bem para a gente, né? O açúcar não faz bem para a gente. Então vai desequilibrar, né? Então, quer dizer, precisa equilibrar essas coisas que entram no nosso corpo, o ar que nós respiramos, o alimento que nós ingerimos e o líquido que nós ingerimos. Tentar tomar água alcalina, né? Essas coisas ajudam a equilibrar a energia do nosso corpo. E, por último, tem o nosso corpo, que precisa de um pouco de movimento. Não é movimento excessivo, como pegar uma academia todos os dias da semana, por exemplo, e fazer aquela academia pesada, forte, né? Aquilo, no fim da história, acaba gastando energia. Mas o corpo fica mais bonito. O corpo fica mais bonito. Mas está gastando muita energia. Você vai envelhecer mais cedo, né? Algumas pessoas saem dessa regra, mas a maioria é assim. Você vê que atletas, normalmente lá pelos 30 anos, ele já não consegue mais ser atleta. Ele está parando a carreira, né? Por quê? Gastou muita energia. Gastou muita energia, consumiu a energia dos seus rins, e aí o indivíduo já não tem a mesma força, já não tem o mesmo rendimento. Então, exercício é bom, mas excessivo é ruim. Cai naquele ditado: tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos faz mal. Então nós temos que ter um meio termo para podermos manter o nosso corpo sadio, né? Agora, coisa interessante da gente observar é o seguinte: a medicina chinesa diz muito isso, né? Nós temos esses 4 corpos, né? Corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo espiritual. Eles se entrelaçam, né?
E eles atuam um no outro. Um no outro. Então, um problema no corpo mental altera o energético, altera o corpo físico, que altera o corpo espiritual altera... E assim vai. Então, o ser humano, na verdade, né, quando busca tratamento comigo na clínica e quando busca tratamento com pessoas que têm essa visão holística, né, tem que ser tratado no completo, no geral. Ah, o paciente está com uma depressão danada. Eu estou vendo que ele está com depressão. Estou, como é que se diz? Atendendo, né? E estou vendo que ele está com depressão. Mas ele não foi lá por isso. Ele foi lá por causa de uma dor nas costas. Ok? Bom, para dor das costas, eu vou receitar para ele, vou prescrever para ele acupuntura. Tudo bem. Talvez eu peça um exame para ver o que é e tal, mas eu vou prescrever acupuntura para tirar a dor nas costas e vou conseguir. Mas se eu não tratar a parte emocional, como ficará esse paciente? Pensa comigo. A depressão, ela tem uma tendência de continuar e progredir. Porque o depressivo, ele tem uma mente que, como vou te dizer de modo, sempre funciona por negativo. Sempre funciona para o negativo. Você já deve conhecer alguém com depressão, já conheceu, ou tem depressão, né? O pensamento fica rodando no negativo. A depressão tem vários graus. Tem depressão leve, moderada e intensa, né? A intensa é aquela que o indivíduo fica sentado lá numa cama, numa cadeira, e não quer sair do quarto, e não quer conversar, e não quer fazer mais nada. Essa é a depressão grave. Essa é um número pequeno entre os depressivos. A grande maioria é aquele que levanta chateado, levanta triste, sem vontade de fazer as coisas, mas consegue fazer. Consegue fazer, com muita força, com muito esforço, né? Consegue fazer o dia a dia, entendeu? Consegue se relacionar. Com qualidade não muito boa, mas consegue. Então, esse indivíduo é que precisa ser identificado, que é uma coisa que eu tenho, porque sou médico e psicólogo, né? Eu consigo ver, né? Na conversa, ou no próprio aspecto, ou no próprio movimento do paciente, a gente consegue perceber isso. E isso é bom ser tratado. Você pode tratar com acupuntura, você pode tratar com ervas, você pode tratar com meditação, você pode tratar até com remédio, se for o caso, por algum tempo, né? Eu, como médico, às vezes dou um antidepressivo por algum tempo, para o paciente sair desse estado depressivo. Ah, eu não quero fazer mais nada, eu não gosto de fazer nada. Olha, presta atenção. Ah, mas pode ser depressão, entendeu? Às vezes eu vejo que a depressão, falo para a pessoa, ah, não, mas isso é pouquinho, só de vez em quando, é que eu ando muito cansado. Olha bem, hoje eu estou falando para você de uma situação que é muito comum, infelizmente pouco diagnosticada e infelizmente pouco tratada, que é a depressão, né? Que é uma doença grave, porque se você tem 100% de vida para viver, você vive 70, 50, 40, né? Você não vive sua vida inteira, sua possibilidade de vida. Por quê? Porque a depressão não deixa. A depressão pega consome a sua energia, consome o seu mental, consome o seu espiritual e consome o seu corpo. Sem você perceber. Você fica achando que é preguiça. É preguiça. Ah, eu gosto de levantar tarde, eu gosto de ficar na cama, eu não gosto de sair. Você vai arrumando mil desculpas, né? No fundo, é um estado depressivo que está atuando em você. Não estou falando para te assustar, estou falando para te alertar, tá bom? Porque como médico eu vejo muitos casos, né? E aí, durante a consulta e tal, a gente vai ver qual a terapêutica mais adequada naquele momento. Pode ser uma terapêutica super suave, né? De uma orientação, até um caso de um antidepressivo. Antidepressivo existe uma mística, o pessoal tem uns pensamentos
diferentes, que antidepressivo vai viciar, antidepressivo não vicia ninguém, gente. Antidepressivo não é calmante. Calmante pode viciar. Antidepressivo não vicia ninguém, né? Nunca viciou desde 1940, que existe antidepressivo no mundo. Nunca viciou e nunca vai viciar ninguém. Então, fala com o teu médico, né? Ai, doutor, será que eu não estou com depressão? Seu médico vai prestar atenção. Se ele não souber resolver, ou não souber diagnosticar, porque não é a especialidade dele, ele vai te encaminhar para alguém que saiba, algum psiquiatra, ou para alguém que faça essa medicina holística, que saiba diagnosticar, entendeu? Que saiba como tratar, que saiba o que fazer. Porque precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar vivendo metade da nossa possibilidade de vida. A gente precisa viver a totalidade da nossa possibilidade de vida. 100%. É difícil? É, mas temos que fazer alguma coisa para que isso possa acontecer. E a depressão, ela vai, se a gente não trata, alterando todos esses corpos que eu te falei. O corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo espiritual. Porque tudo está junto, né? Está tudo aqui, está tudo em mim aqui. A depressão vai tirando energia de tudo isso. Vai tirando energia de tudo isso. Eu não vejo a hora que chega o fim do dia para eu ir para a minha cama, me deitar e ficar quieto lá. Se eu morresse era melhor. Quantas vezes, gente, eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Se eu morresse era melhor. Não é vontade de se matar. Não é vontade de suicídio. Não é isso. Se morresse, seria melhor. Você entendeu? Eu não aguento mais viver assim. Se eu morresse. Se eu morresse seria melhor. Era um descanso. Eu me aliviaria disso. Eu me veria livre disso. Desses problemas. Dessas obrigações. Tudo é obrigação. Tudo é coisa ruim. É difícil. É difícil. É difícil. E tem muitas pessoas assim, viu? A estatística internacional diz que nós temos em torno de 30%, da população do mundo sofrendo desse negócio aí chamado depressão. Mas não são todos que são diagnosticados, não são todos que são tratados, não são todos que aceitam tratamento. Que algumas pessoas que eu falo, olha, você tem depressão, a pessoa não aceita, gente. A pessoa não aceita, sabe? Puxa vida, né? A pessoa não aceita. Algumas vezes eu faço uma proposta para a pessoa, assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tratamento para a depressão e vamos ver se você melhora. Se você melhorar, né? É porque era depressão. Então aí, às vezes, a gente faz o tratamento, a pessoa melhora, fala, doutor, eu tinha razão, era depressão mesmo, olha como eu estou bem. Mudei, sou outra pessoa agora. Então, essa é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção mesmo, sabe? É muito importante chamar a sua atenção. E a depressão vem por quê? Né? A depressão vem por inúmeras coisas. Ou porque você perde um ente querido, ou porque você perde um emprego, ou porque você perde dinheiro, ou porque você não está de bem com o seu corpo, ou porque você está com problema no trabalho, ou porque você está com problema no relacionamento, ou porque você está com problema com os seus filhos, ou porque... Você está entendendo? Inúmeros problemas, né, que podem existir na vida de qualquer ser humano como nós, em algumas pessoas, podem levar a uma reação depressiva. Começa assim. Eu estou cheio de problema, uma das coisas é tender a um estado depressivo. O outro pode tender a um estado de euforia, de ansiedade, de raiva, né? De preocupação. Mas no fim, muitas vezes, acaba num estado depressivo. Porque de tanto bater para tentar resolver, a pessoa cansa. Né? Gasta energia, e aí vai gastando que a pessoa fica sem energia. Aí ela entra num quadro o quê? Depressivo. Entendeu a coisa?
É comum, é comum. Quantas pessoas que eu converso com pessoas que trabalham com pessoas que moram na rua, e uma doença muito comum que as pessoas veem neles é depressão. Eles estão deprimidos e acabaram indo para a rua, largaram tudo, família, sociedade, trabalho, etc, etc, etc. Tá, às vezes por falta de outras coisas, mas muitas vezes porque entraram no estado depressivo e foram para a rua, abandonaram tudo, sumiram de casa, sumiram do relacionamento por estado depressivo. O estado depressivo leva a gente vou largar tudo, não quero mais nada, sabe? Estou cansado, vou abandonar tudo. Muita gente que está na rua é em estado depressivo. Que se a gente pudesse tratá-los, eles melhorariam. Eles voltariam à vida deles. Aí, às vezes, começa a beber, que piora a depressão. Aí, às vezes, começa a usar droga, que piora tudo, né? Olha como a coisa é complexa. Sei que é um assunto um pouco chato. Quem não tem depressão deve estar odiando ficar ouvindo isso. Tudo bem. Porque ouvir sobre depressão ninguém gosta. Né? Ninguém gosta. Agora, quem percebeu esses sintomas e muitos outros, e se eu não falei todos porque não dá para falar mesmo, que são muitos sintomas, né? Muitos sintomas, então você lê um pouco sobre depressão na internet, põe lá, depressão, o que é, como funciona, quais são os sintomas, como se trata, vai ler um pouco, é jovem, é meia idade, é idoso, qualquer pessoa. Criança hoje tem depressão, gente. Criança, 3, 4 anos tem depressão. Tem uma depressão que é por diminuição da serotonina, né? Tem outra depressão que é porque a pessoa está vivendo o problema. Os dois casos são depressão, né? Um pouco diferente o tratamento. Às vezes você usa terapia também, a psicoterapia, quando você percebe que o emocional está muito acometido. E usa acupuntura, enfim, né? A gente usa várias técnicas. O importante é tirar a pessoa daquilo, tá? Trazer a pessoa para a vida de novo. É possível, gente, tem que acreditar nisso. É possível a gente resgatar esse ser humano que está vivendo, né? Vivendo numa treva, né? Numa escuridão interna, onde que até a morte seria a luz para ele. Olha só, presta atenção nisso. Muitas vezes o indivíduo se suicida porque está nessa, usando aqui o termo da Mundial, nessa vibe, né? Está nessa onda da depressão, entendeu? E acaba se suicidando, acaba sumindo na vida, ninguém mais encontra, acaba largando tudo, família, trabalho, né? Depressão não é fácil, gente. Depressão não é fácil. Eu já vi muita coisa. Nesses 40 anos eu já vi muita coisa que advém da depressão. Desculpa, meu ouvinte, meu amigo, e minha amiga, né? Esse assunto chato de hoje. Mas eu preciso falar, tá? Eu preciso falar. Se você tiver dúvidas, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, eu vou deixar um celular para você deixar a sua mensagem, seu recado, sua pergunta, que é, marca aí, 94175-1502. 94175-1502. Esse é o telefone da Clínica Fator Humano que você pode tirar a sua dúvida, você pode escrever, você pode falar, você pode ligar. Eu quero falar, quero perguntar para o doutor Arnaldo, pode deixar escrito, pode falar, pode ligar, que eu retorno para você para tirar a sua dúvida, tá? Idoso, viu, gente? Idoso tem muita depressão, viu, gente? Minha mãe tem 93 anos, estava com depressão um tempo atrás. Demos um antidepressivo para ela, ela melhorou muito, 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 impressionante. Impressionante, tá? Foi só diagnosticar a depressão, tratei, ela está ótima. Tá? Então, quer dizer, isso acontece na casa de qualquer um de nós, né? Na minha casa já aconteceu, tá bom? Então, eu vou repetir o telefone para a gente estar encerrando o dia de hoje. 94175-1502. É só você ligar
que a gente retorna para você. Temos acupuntura, clínica médica e ozonioterapia nesse telefone, tá? Qualquer dúvida sobre essas 3 coisas, liga que nós conversamos. Um grande abraço para você.